Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e hoje eu vim falar de Forrest Gump. Mas hoje eu não tô aqui sozinha pra falar desse livro, eu tô aqui com meu namorado Daniel, que de quem eu falo muito aqui no canal, né? Olá, tudo bom com vocês? Tô muito ansioso para falar sobre o livro, sobre o filme, vai ser muito bom. Inclusive esse vídeo aqui no canal não existiria se não fosse por ele, porque a gente foi descobrir esse livro justamente por Forrest Gump ser um dos filmes favoritos da vida, né? Se não é o meu filme favorito, tá ali em top 3, assim. Foi o primeiro filme que eu te indiquei, né? Foi. Você assistiu, e ela Gostei gostou muito também. E é isso aí, vai ser legal. Vai ser muito legal gravar esse vídeo. Pra quem não conhece o enredo, o livro traz a história do Forrest Gump. O Forrest, ele é um personagem considerado idiota pela sociedade em que é retratada a história, mas ele não é um idiota comum, ele é um personagem muito peculiar. Por quê? Ele, na verdade, essa idiotice dele não é referente ao QI 70 que ele tem. Ele tem uma síndrome que é a síndrome do idiota prodígio, ou o savantismo, como era conhecido na época. E o que se trata essa síndrome, né? A pessoa ela tinha dificuldades em fazer coisas banais, por exemplo, amarrar um sapato ou dar um nó em uma gravata, alguma coisa assim. Mas tem habilidades únicas, por exemplo, para matemática, para música, como é o caso do Forrest aqui no livro. E através da narrativa desse personagem distinto, de forma linear e cheia de vícios de linguagem, porque o mesmo fala, ele escreve da mesma forma como ele fala, que a gente vai acompanhar diversos acontecimentos mundiais que se misturam à sua história. E o livro ele tem um contexto histórico muito forte, né? Durante todo o livro tem sempre aquele pano de fundo histórico por trás da história, né? E lá pelos anos 60, 70, isso, 80. o contexto é esse, é os anos 60, 70, 80 da história americana, não só da história americana, mas do mundo, né? E o próprio Forrest fala no início da sua história que a sua história é tão mirabolante que o leitor não vai acreditar. Porque realmente, assim, são feitos totalmente diferentes um do outro, que vão prendendo o leitor cada vez mais, porque você quer saber qual que vai ser a próxima furada em que o Forrest vai se meter e que acaba dando certo, né? Ele começa indo pra faculdade, né, jogar futebol americano. Ele era um sujeito de 2 metros de altura, pesando 110 quilos. O oposto do Tom Hanks, né, no filme, que é a metade do Forrest do livro. E ele vai pra faculdade jogar futebol americano. Sim, aí lá ele descobre a música, ele vai tocar numa banda, da banda ele vai pro exército. Isso. Ele sai do exército, ele vai jogar ping-pong. Na China comunista. E depois vai ele pras lutas de... Não, antes disso ele vai pra NASA. Pois é. Vai pro espaço, vai ele, uma mulher e um macaco. Orangotango. E assim, ele vai pra NASA e acaba depois, né, se encontrando com os canibais. Sim, ele joga xadrez com os canibais. Então, assim... Depois vira lutador de telequete. Depois vai pescar camarão. Enfim, a vida dele é repleta de acontecimentos. Assim. E traz aquela mensagem, né, de que qualquer um pode fazer uma coisa extraordinária na sua vida. Mas apesar dessa mensagem, a gente tem aqui críticas... através de um humor ácido à sociedade, aos acontecimentos históricos, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? E essa história, assim, um acontecimento atrás do outro, acaba te prendendo, né? Fazendo você querer ler o livro, saber como é que vai acabar. E assim, apesar de ter essas histórias mirabolantes, o autor nunca abandona o crítico, o senso crítico, né? Nada é por acaso nesse livro, né? Tem sempre uma indireta ali, uma crítica com relação a alguma coisa da sociedade. Sim, e o Forrest, ele acaba se metendo nisso porque ele segue um conselho que um amigo deu pra ele de fazer sempre o certo. Então é tentando buscar sempre esse certo que ele vai se metendo em todas essas situações. E, assim, pra quem gosta de romance, tem um romance em segundo plano, né? Entre Forrest e Jenny. A Jenny ela é mais presente no filme do que no livro, né? Ele morava perto da casa dele quando eles eram crianças, né? E isso no filme. Não, no livro também, mas não aborda muito a infância dos dois, mas ela morava perto da casa dele. Mas eles não têm aquela relação como eles tinham no filme. Elas só vão se encontrar assim, de forma mais marcante na faculdade. Né? Sim, mas agora a gente não vai falar sobre esse ponto porque a gente vai fazer um comparativo pequeno entre livro e filme. E pra finalizar essa parte do livro, né, eu vou mostrar essa edição lindíssima da editora Aleph. Ela tem essa jacket, é um hardcover. É uma jacket dupla, abre ela, você pode usar dos dois lados, mas eu acho que não é muito bento, assim, isso, porque eu acho que vai acabar amassando se ficar virando. Ele tem essas folhas de guarda,
super bonitas. Ele tem várias ilustrações super bem feitas, super bonitas. Rafael Coutinho. Eu acho que é. E as notas da editora tá nessa folha neon. É uma edição bem bonita, capa dura. Sim, e aqui, ó, dá pra vocês verem que as letras são azuis. É um dos poucos livros que eu tenho que as letras são azuis. Aí tem quem já assistiu o filme, né, vai entender. Tem aqui o banquinho da referência, aqui atrás uma pena. Então quem já assistiu o filme vai entender. Isso daí é uma edição bem bonita. E aqui estão as nossas marcações. As deles são de azul e as minhas são de laranja. Tem coisas mais marcadas azul, né? Eu gostei mais. Eu gostei muito também. Bem, e agora que a gente já falou tudo o que podia falar sem dar spoiler pra vocês, a gente vai falar sobre o filme Forrest Gump e as comparações com o livro. Bom, retomando aí, o que a gente falou no início, né, que o filme, o livro, na verdade, ele se tornou famoso por causa do filme, enfim, deu uma impulsionada, né? Sim, antes do filme sair, o livro tinha vendido 30 mil exemplares. Isso 6 anos antes, né, do filme estrear. Depois que o filme estreou, em 1994, eles fizeram uma outra tiragem do livro com a capa do filme e aí vendeu 1,4 milhões de exemplares. Isso. Então, assim... Né? Então é um caso assim, bem interessante, que normalmente a gente espera que o filme se torne famoso, né, tenha uma bilheteria boa por conta do livro, né, e aqui é o contrário, 8 anos depois de ter lançado o livro, é filmado, né, Sim. É lançado o filme, né, e dá uma impulsionada nas vendas do livro. Sim, e com um ator de peso, né, que é o Tom Hanks, que já fazia um sucesso danado. Considerado assim um filme brilhante, né, assim, ganhou 6 prêmios do Oscar, incluindo melhor diretor, melhor ator, né? Melhor roteiro também. Sim, enfim. e foi, inclusive, considerado patrimônio dos Estados Unidos também, né? Foi declarado patrimônio dos Estados Unidos esse livro. É igual... Não filme, sei, na verdade. Não sei se a gente chegou a comentar, mas normalmente... bom, primeira coisa. Livro e filme são bem diferentes. Sim, né? Como eu comentei, é a mesma história contada de pontos de vista diferentes. Então, se você for esperar ler o filme que vocês já assistiram, vocês vão se frustrar um pouquinho. Então, mente aberta pra poder... É normal, assim, até certo ponto, porque as pessoas normalmente vão até o cinema querendo seguir o filme pelo livro lá, capítulo a capítulo, e não é bem assim, são mídias totalmente diferentes. Uma é uma escrita, né? Sim. Outra se trata de som, áudio, então tem que ser uma coisa mais plástica, né? Sim. As diferenças no Forrest Gump são bem agudas, né? E a diferença é tão assim, forte que até o personagem principal ele é bem diferente no livro e no filme. O Forrest do livro, ele é bem mais crítico, né? Sim. Ele é mais consciente da situação toda pela qual ele está vive. passando. Ele não apenas é um sujeito ali passivo, né? E o livro até ter um humor mais crítico, né? O filme, o livro. Já no filme, a idiotice do Forrest é encarada de uma forma bem diferente. Uma forma que as pessoas consideram fofa, porque as pessoas têm vontade de... chega beirando a infantilidade, assim. Sim. Né? E bem inocente. Né? E já começa por aí. Oh, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. Né? O filme, essas diferenças são tão grandes, assim, que são duas coisas que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é você analisar o filme, gostar do filme. Outra coisa é você analisar a adaptação. Sim. Né? O filme, assim, o que falar do filme? O filme, ele é emocionante, se emociona o tempo todo. Tem cenas, assim, marcantes, né? Sim. Que você, às vezes, vai ver um outro seriado, alguma outra coisa, que sempre faz referência a Forrest, né? Sim, até a famosa frase do Run, Forrest, Run. Então... Hey, stupid, run! You wouldn't believe it if I told you, but I could run like the wind blows. O livro é cheio de cenas marcantes. A gente tem aquela primeira cena do Forrest encontrando a Jane pela primeira vez no ônibus. Ele conhecendo o Bubba. Então são cenas marcantes que não estão no livro. Né? O livro já não tem esses pedaços assim tão marcantes e plásticos assim como no livro, no filme. Bom, e no filme, o filme ele tenta ser mais politicamente correto. As críticas elas são bem mais sutis, né?
chegando em certos momentos que nem tem tantas críticas assim. Então o filme, a adaptação, ela é bem criticada com relação a isso, né? Sim, porque no filme a gente tá condicionado a rir do Forrest. E no livro a gente tá condicionado a rir com ele, porque ele é mais consciente, né? Como o Daniel já falou. No final do livro, tem uma análise Feita por uma francesa. Isabelle Roblin, uma professora de literatura, né? Acho que é mestre de literatura. É mestre de literatura, que ela faz uma análise da adaptação, né? E ela critica bem isso. Tem um trecho aqui muito legal, que é bem rápido. Fala assim, ó: desse modo, o propósito de Forrest não é apenas fazer o leitor rir, mas também permitir que entenda a tolice e o absurdo do mundo onde vive, e em particular da história e das instituições dos Estados Unidos, como os presidentes americanos, a Guerra do Vietnã, a NASA e a indústria do cinema, que são ferozmente satirizados no romance por meio do ponto de vista do idiota. O tom satírico do livro foi totalmente eliminado do filme e substituído por uma forma suave de humor, na qual o espectador ri do idiota, um personagem adorável e sem senso crítico, e não com ele. Né? Então ela critica bem isso. Né? E o filme, né, quem já assistiu o filme, é um filme que tem uma trilha sonora assim, excelente, né? Muito marcante. Quem gosta daquele rock dos anos 60, 70 e 80, é um prato cheio. Né? E o livro ele também cita várias músicas, né? Sim, a gente montou até o Daniel montou, na verdade, uma playlist com as músicas citadas no filme, que eu vou colocar no post lá no blog. Eu fui lendo o livro e tinha uma música, eu pegava o Spotify e colocava pra escutar e acabei montando uma playlist, né? E isso é bem legal também. Bom, apesar dessa crítica forte aí à adaptação, isso não deixa de ser um filme assim, épico, assim, tem que assistir. É muito difícil você encontrar uma pessoa que falar que não gostou do filme, né? Eu não tinha assistido, mas eu fiquei encantada com o filme. E tem no Netflix, então não é desculpa pra vocês não verem, hein? E assim, falando já, vou retomando um pouco as diferenças, o final também é bem diferente. Então quem espera o mesmo final do livro, do filme, os finais são diferentes. Então quem já lê o livro, ainda não assistiu o filme, assista. E ao contrário também. Claro. Inclusive o romance entre o Forrest e a Jane, a relação dos dois é bem diferente entre livro e filme. Não só o personagem principal, outros personagens também, o Tenente Dan, é bem diferente no livro quanto no filme. Sim, a própria relação dele com o Bubba, a maneira como começa também no livro e filme totalmente diferente. Os personagens se mantêm, mas as histórias são contadas de maneiras diferentes, como a gente já disse. O vídeo ele pode até parecer meio confuso, né? A gente falando de China, de guerra do Vietnã. É porque é meio assim também, né? Sim. Se metendo nesses eventos históricos. E é bem interessante. Sim, a gente que gosta muito de história ficou encantado e a gente sempre queria ler mais pra ver qual era o próximo marco histórico pra onde ele se meter, entendeu? Então é uma coisa bem interessante. Assistam. E leiam também. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa resenha, do livro filme. Que vocês curtam bastante, porque é o primeiro vídeo que o Daniel participou aqui. É o primeiro vídeo que eu gravo na minha vida. O primeiro vídeo que eu gravo na minha vida. Eu não gravei vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. E é isso aí. Curtam bastante pra ele voltar aqui pra gravar outros vídeos comigo, viu? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.